Amém, meus irmãos. Quero saudar todos na paz do Senhor Jesus. Nós vamos ler o livro de Atos, no qual nós vamos, nesses dias, estar estudando. Capítulo 2, Atos dos Apóstolos. Eu estou lendo a Nova Almeida, revista e atualizada. Que é o texto padrão aqui da igreja, né? Recentemente aprovado aí por nossa comissão de apologética, para ser usado nas Assembleias de Deus. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos estes que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene. E romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombavam, dizendo: estão bêbados. Amém? Poder sentar, por gentileza. Meus amados, eu quero externar minha alegria, a minha satisfação por ocupar esse púlpito na igreja pastoreada pelo meu amigo, pastor Ezequias Soares. Como ele já disse, somos amigos de longas datas. Eu entrei na comissão de apologética em 2004 e ele já estava lá, já há muito tempo, né? De lá para cá, realmente, nós temos trabalhado em conjunto, em muitas decisões. A última que a gente trabalhou com mais afinco foi na produção da Declaração de Fé das Assembleias de Deus, que trabalhamos pelo espaço de 2 anos, né, e foi produzido aquele documento que os irmãos têm à disposição. Isso nos aproximou dele e da família, quem nós aprendemos a amar, e nos aproxima bem, na Ruth, uma pessoa especial, o Felipe, e a Daniele. Nós temos aí uma amizade com essa família, e eu louvo a Deus por isso. E pastor Ezequiel, às vezes nós nos reunimos, conversamos, parece que só nós nos entendemos, né? Graças a Deus. Eu parabenizo a igreja pela iniciativa do tamanho que está sendo aqui uma escola bíblica. Eu estou vendo aqui a 23ª. Isso mostra o empenho da igreja e o valor que a igreja dá à instrução, à educação. Nós que somos pastores de igreja, eu já estou há 18 anos de tempo integral, vivendo igreja, nós sabemos da importância que tem o ensino. Nós sabemos que uma igreja forte, ela precisa de instrução. Por isso nós valorizamos o ensino, a instrução, a escola bíblica e a escola dominical. Nós priorizamos, o pastor, a gente vê essa visão. Então, quando a gente vê uma igreja forte, com certeza há uma base sólida para essa igreja, né, da instrução. Então, graças a Deus. Nós estamos vendo, meus irmãos, no Brasil, uma pulverização do pentecostalismo, uma fragmentação muito grande. E eu acredito que muito disso se dá por conta
de uma ausência, uma falta de bases, de instrução. Como diz o Justo Gonzalez, nós temos um movimento evangélico com muita espuma, é uma espuma tremenda no meio do movimento evangélico. Isso é consequência da falta da palavra. A palavra ela enxuga a coisa, a palavra ela deixa a essência, né? A palavra ela fortalece, louvado seja Deus. Então nós vamos nesses 2 dias que vamos estar aqui com os irmãos, nós vamos estudar na perspectiva pastoral, é evidente que nós vamos primar por isso, o livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos, ele tem uma marca muito profunda no movimento pentecostal. E eu queria introduzir isso, falando deste livro, da importância da questão histórica. A gente vê muito o livro de Atos pelo lado histórico, e ele é um livro de história. Ele é um livro que narra os primeiros passos da igreja, de uma igreja embrionária que estava nascendo e se firmando. Então, Lucas, ele é detalhista, ele escreve com o olhar de um historiador, um olhar clínico para isso. Mas ele não se resume a só uma história. A gente peca e erra, isso foi... por muito tempo pensava-se assim, que era apenas história o livro de Atos. Mas o livro de Atos é uma história, mas uma história com enredo teológico. É como diz o Howard Marshall, ele escreveu um livro, Lucas, historiador e teólogo. Ele diz que Lucas, na verdade, é um teólogo que escreveu a história. Isso muda a perspectiva. Isso mostra que nós achamos teologia dentro do livro de Atos. Nós vamos encontrar Lucas com um propósito de instruir, ou o que a gente chama fim didático. O Stott, com muito respeito que eu tenho, para mim, um dos grandes teólogos do século XX, John Stott, ele introduziu a partir de 1964, em 1964, a ideia de que não se poderia construir teologia ou doutrina em cima de narrativas. Isso se popularizou. Mas a partir da obra de Howard Marshall e Roger Strostack, que é um canadense, um teólogo assembleiano, essa visão ela vai perdendo força, porque esses teólogos vão mostrar com precisão, e nós sabemos que é assim mesmo, que nós encontramos um fim teológico, um propósito nessas narrativas lucanas de ensinar, de instruir, não apenas descritiva, não apenas uma coisa que descreve, mas também como prescrição. É evidente que nem toda narrativa, que são 75% do conteúdo bíblico, serve de base doutrinária, a gente sabe disso, e precisamos ter essa humildade para saber, mas aquilo que o autor deixou implícito, claro, nós precisamos trazer isso para o cenário, e Lucas tem esse propósito, a gente vê isso. Por isso, quando nós dizemos isso sobre Lucas, nós estamos dizendo que nós pentecostais, que tanto fomos criticados no passado, por dar tanto apego, estamos apegados ao livro de Atos, a gente era até discriminados, mas nós vemos que hoje sim, nós temos uma base sólida que nós nos sentamos, e essa teologia que Lucas coloca no livro de Atos. Amém, meus irmãos? Então isso é para a gente glorificar o nome do Senhor. Então essa parte teológica histórica, ela é interessante. Por quê? Porque nos evita se fazer, o que os teólogos fizeram muito, é paulinizar Lucas. O que é paulinizar Lucas? É você pegar Lucas e lê-lo através das lentes dos óculos ou daquilo que Paulo escreveu. E colocar Paulo sobre Lucas, se sobrepor Paulo ao pensamento de Lucas.
Isso é um equívoco. Por quê? Porque nós estamos tirando o direito de Lucas de fazer teologia. A Bíblia não diz bem claro que toda escritura é inspirada por Deus. Se toda escritura é inspirada por Deus, a de Lucas também é. Então Lucas tem o direito de falar também. Lucas teve o direito, o Espírito Santo tem o direito de usar Lucas, do jeito que usou Paulo, no seu tamanho, na sua perspectiva, e isso não se exclui. Nem nós vamos sobrepor Lucas a Paulo, nem vamos sobrepor Paulo a Lucas. Eles vão se complementar, porque a Escritura veio de uma fonte só, e essa fonte é o Espírito da glória, o Espírito Santo. Amém? Você está entendendo que isso é interessante, é importante? Então, Atos tem essa diferença, tem esse diferencial. É importante a gente estudar nessa cosmovisão de Lucas e Paulo. Isso que nós falamos dentro do gênero narrativo. Apenas destacando algumas coisas aqui, que eu acho interessante que a gente encontra no livro de Atos. Eu anotei algumas coisas. Os temas principais nós sabemos que é uma prioridade da evangelização, há uma prioridade. O Pentecostes, nós temos que botar na cabeça que o Pentecostes ele tem que desaguar em missões, ele tem que desaguar em evangelismo. Ele não é um Pentecostes para diversão. Eu acredito que há um pentecostalismo inchado e obeso e até gordo. Porque é tanto estudo bíblico, vamos gastar essas energias na evangelização, vamos jogar o povo na rua, vamos jogar o povo lá fora. Aqui é para pegar fogo aqui dentro, mas para sair lá fora a chama, e para pegar o povo lá fora, louvado seja Deus. Amém, meus queridos? É isso, não é para nos divertir, não, é maravilhosa a manifestação dos dons, mas os dons é para impulsionar a igreja. Eu estava lendo um livro comentado por Joseph Fitzmyer, que é um teólogo de tradição católica, faleceu recentemente, o senhor conheceu as obras dele, fez um comentário de Atos em 2 volumes, que está em espanhol, e ele diz o seguinte: o Pentecostes, ele é uma força propulsora, ele é o combustível da igreja, o Espírito é uma força, um impulso da igreja. Sem o Espírito, a igreja é uma máquina sem combustível, ela existe, mas não funciona. Mas se ela tiver o combustível, a força do Espírito, ele joga ela lá fora, ele tem força, é uma força maior do que um tornado para fazer essa igreja andar. Amém? Depois a gente vê que o livro de Atos tem o propósito de destacar aquilo que a gente chama de dinamismo, o poder, a energia. Isso é característico da teologia pentecostal, a partir de John Fletcher, que foi um sucessor de John Wesley, um dos sucessores, amigo de Wesley. Ele traz de volta, porque ele não inventa, ele não cria isso, que já estava na Bíblia, no livro de Atos, mas ele traz para o cenário de novo debate que a igreja esquece, que há uma capacitação vinda do Pentecostes. Ele que traz de volta essa noção de um revestimento de poder, que a igreja precisa. E ele começa a ensinar isso, ele começa a pregar isso. Isso entra no movimento de santidade, no contexto norte-americano, e isso cresce. Por volta de 1880, isso está grande, essa ideia de que há uma capacitação. O Ruben Torrey, ele ensina isso, Dwight Lyman Moody ensina isso também, que há uma necessidade de uma capacitação de poder, o Pentecostes como capacitação. Até um dos teólogos reformados, muito conhecido, Martin Lloyd Jones, ele diz isso num livro recém-lançado, que é em português, que é o batismo do Espírito Santo, como uma capacitação diferente da regeneração, uma força que Deus dá a nós, a igreja, para fazer a obra. E isso é importante a gente entender, o Pentecostes como capacitação, que eu coloco aqui também, o Pentecostes para nos mover uma vida de comunidade. O Pentecostes é isso, é fazer a igreja ser igreja.
É fazer a igreja ser uma comunidade. Não é uma igreja desfacelada, mas é uma igreja unida, uma igreja una, uma igreja com a visão, a igreja com um propósito, é a igreja que é corpo, a igreja que tem os membros mais nobres, tem o coração, mas tem a orelha, tem a unha, e todos são importantes para a glória de Deus. Aqui está cheio de talentos de Deus que eu vejo aqui. Maravilha, glória a Deus. Pentecostes também, a ênfase desse livro de Atos, que ele enfatiza isso, evangelização, vida em comunidade, mas ele enfatiza também oração. Isso é marca do livro de Atos. Você vê muito falar, e aliás a teologia lucana. Você pegar o livro de Lucas, o terceiro evangelho, você vai ver que há uma ênfase. O José Antônio Pagola, ele traz isso, não é, num trabalho que ele faz da teologia lucana, ele mostra isso de uma forma bem interessante, esses temas que o Lucas coloca sobre a oração, também sobre a expansão do evangelho. Lucas quer mostrar que o evangelho, ele não fica nos limites de Jerusalém, ele vai além. Então, Atos é importante a gente estudar Atos, entrar para dentro do livro de Atos, para a gente descobrir essas pérolas que Deus deixou para nós, a igreja. É o parâmetro, é a palavra de Deus. Né? Nós que acreditamos que há um sentido no texto, né, que o texto fala, que há um significado que o autor quis passar, e que esse significado tem várias significâncias, isso dentro da hermenêutica, da exegese bíblica, nós precisamos voltar ao texto. Não é como diziam os pós-modernos, ou Jacques Derrida, Michel Foucault e outros, que é o autor, é o leitor é que imprime sentido ao texto. Não, nós precisamos voltar e ver o que o Espírito Santo está falando nesse texto para nós. É esse texto que vai nos modelar. Foi assim com os pentecostais. Volta à Bíblia. Amém, meus irmãos? Quem pode glorificar o nome de Jesus por isso? Feita essas fala introdutória, você pode abrir a sua apostila aí comigo? Na página de número, aí nas primeiras páginas, página de número 6. Exatamente, nós colocamos aí o título, diz o Espírito Santo, a força que move a igreja. Não tenha dúvida, vamos botar uma coisa na cabeça, o pentecostalismo não é grande, vamos falar numericamente, à toa. Tem um negócio, um mistério de trás disso aqui. Tem algo de trás disso aqui. Eu lembro que eu conversava com um pastor, do até o nome, já partiu para a glória, pastor Sindô no Piauí, um pioneiro. Ele me contava uma experiência, quando ele evangelizava, e ele foi dirigir um culto, pastor Ezequias, num povoado, e naqueles dias, muito difíceis, não tinha obreiros. E ele só tinha um irmão que, ele disse que esse irmão era muito emocional. Para falar em língua, bastava dizer Jesus, ele já disparava. Aí ele foi dirigir o culto, só ele e aquele irmão. E não tinha crente naquele lugar, ele foi convidado. Aí ele disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer aqui? Porque só veio eu e o irmão Francisco, eu vou pregar... E eu não posso dar oportunidade para ele, porque se eu der, ele vai ficar o culto todo chorando e falando línguas. Ninguém vai entender. Aí ele disse que começou a pregar, cantou, pregou, cantou e pregou. Disse, eu vou queimar o horário todo. E pregou e foi para lá e foi para cá, olhou no relógio, era longe de 8 ainda. Se agora o negócio apertou. Aí chamou aquele irmão. Vamos ouvir uma palavra pelo irmão. Aquele irmão começou a falar sobre Jesus, se emocionou, falava em línguas ali, mas parava e falava em português sobre o amor de Deus, né, e foi intercalando a coisa. Ele disse, irmão, quando esse irmão
terminou de dar aquelas simples palavras, estava o povo chorando. E 6 pessoas levantaram voluntariamente e vieram entregar sua vida a Jesus. E lá ele fundou uma congregação. O que a gente quer falar com isso? É que o Espírito está na singeleza da coisa. E a gente precisa resgatar esse lado. É Ele que move a igreja. Quanto mais o pregador, ou o pastor, ou o escritor, quanto mais rendido ao Espírito, mais produção vai sair. É Ele que faz a diferença. E que nós colocamos aqui que Atos quer dizer, bem na primeira eu coloquei que Atos é a igreja que continua a escrever sua história. Você vê que Lucas diz assim, ele escreveu o primeiro livro ao Teófilo, relatando as coisas que Jesus começou a fazer. Ele volta para o terceiro evangelho, para a comissão do capítulo 24, mas ele está dizendo o seguinte, aquilo que começou lá não terminou. O Cristo vivo que palmilhou essa terra fez a obra. Agora, o Cristo pelo Espírito está na igreja continuando a fazer a obra. Não há um corte na história. Não há uma solução de continuidade. O mesmo Espírito, a mesma força que estava no Cristo da Galileia, ele vai para dentro da igreja e continua a fazer esta obra. Lucas quer mostrar isso de uma forma clara. Por isso é um debate até inócuo e bobo a gente falar de continuidade, descontinuidade de dons, porque os dons, se a igreja é a igreja, como diz o Craig Kinner, o Espírito vai continuar trabalhando nela. Foi sempre assim. Ele é a força propulsora, é a força motriz, é a energia, é o dinamis. Começou a fazer e a ensinar, e aí a igreja continua esta obra. Roger Stronstrath, ele lança um livro, no inglês é o Ministério Profético de Todos os Crentes, acho que no português saiu como Teologia Lucana em Debate, da Carisma. Meu amigo Renato Cunha, mas saiu com esse título, mas no inglês ela tem essa ideia, o ministério profético de todos os crentes, que aquilo que vem do Antigo Testamento como o Espírito da profecia, que opera no Velho Testamento, opera no Novo Testamento, está na igreja pelo poder do Espírito Santo, trabalhando na igreja. Você está entendendo que isso faz uma diferença tremenda? O que o Stronstrath está dizendo? Nós somos uma comunidade profética. Nós temos uma missão profética. O Espírito profético está em nós para fazer a obra que Deus quer que seja feita. Por isso nós não podemos ver como pessoas comuns, no sentido de pessoas desapropriadas ou pessoas sem nada de uma herança espiritual daquilo que Deus nos deu. Foi assim com nossos pioneiros. Foi assim com nossos pioneiros. Eu estava lendo a biografia de João Jonas, escrita por um amigo meu, um pioneiro. Ele veio fugindo da guerra, da Segunda Guerra, e veio para o Brasil, era crente ortodoxo. Chegou aqui, se converte ao pentecostalismo, e se torna um verdadeiro apóstolo, no sentido de semear essa palavra e ser um canal dos dons espirituais.
Foi ele que orou para Alcebiades Pereira de Vasconcelos, presidente da Convenção Geral. Todas as cidades que ele disse, aqui vai ter trabalhos, vai ser vigoroso o trabalho, são igrejas grandes como Santa Inês no Maranhão. Homens que captaram que tinham essa missão profética de Deus. E aquilo que Deus começou, que Cristo começou, há uma continuidade pelo Espírito. Você está entendendo o que eu estou falando? Isso faz uma diferença. Eu lembro que em 1992, eu nem sonhava em ser pastor, e nem queria ser. Tinha medo. Mas eu pregava, aquele pregador de fim de semana. E um dia um colega me convidou para eu ir na cidade de São João da Serra, no Piauí. Dou nome e endereço, porque as coisas de Deus, quando Deus aparece, a Ananias diz assim, vai lá e dá detalhes. Não é uma loteria, nem um horóscopo, não. Quando o Espírito fala, ele fala. Eu estava dando um estudo naquela tarde, o Espírito no livro de Atos. Eu estava dando um estudo, quando de repente eu vi, o Senhor estava falando no meu coração, o Espírito falando comigo. Tem uma pessoa aqui que ele está passando uma crise enorme. Ah, mas isso, quem que não passa crise? Mas vem cá, está passando uma crise, já comprou a passagem para ir embora, não é para ele ir, porque eu tenho um projeto com ele nessa igreja e vou abrir uma porta de emprego para ele. Pode dizer. Eu me espantei, parei a palavra e falei. O irmão levantou e chegou para mim, o irmão Ismael. Disse, irmão Zé Gonçalves, sou eu. E disse, tu tá querendo ir embora, rapaz? Já comprei a passagem na Itapé-Mirim, para ir para São Paulo. Mas eu não vou mais não, porque Deus falou comigo. Pouco tempo depois, o pastor de lá foi transferido, veio outro, colocou ele para diácono, hoje é um presbítero da igreja, e é empregado, passou lá e foi empregado, abriu a porta de emprego, hoje está lá, de 92 para cá. Quem pode dizer que isso não edifica a igreja, irmãos? Isso traz uma edificação e uma glória ao nome de Jesus. Você glorifica o nome de Jesus por isso? Então, essa é uma coisa interessante que a gente começou a fazer como a obra continua. O pentecostalismo, ele crê na atualidade dos dons espirituais. Nós não podemos, vamos colocar uma frase que para mim é paradigmática de Donald G., grande mestre inglês. Escreveu várias obras, mais um clássico dele a respeito dos dons espirituais. Não podemos suprimir as verdadeiras manifestações do Espírito com medo das falsas. Existe falsificação? Existe. Mas nós não vamos abandonar a verdade porque tem a falsa. Naquele tempo do movimento do cai-cai, me convidaram, vamos a Teresina, lá na beira, na Poticabana, tem um evento lá, de um pessoal de Brasília, e eu fui. Aí levantaram uma oração lá, e o pessoal lá, e o cara derrubando gente, parecia um vendaval. E ele veio, pastor Ezequiel, chegou perto de mim, botou a mão no meu ombro, a perna que me passou uma rasteira, me derrubou. Na estatística dele, eu estou como se Deus derrubou não. Me derrubou, eu fui derrubado, não foi do Espírito Santo não. Existe as falsas, existe. Mas existem as coisas verdadeiras. Amém, meus irmãos? 1.2, eu coloquei aqui o Espírito como consolador, que é o Paráclitos.
tem o sentido de advogado, de ajudador. Mas Lucas diz também que ele dá mandamento, Cristo deu mandamento através do Espírito. Aí nós vemos aí o Espírito, esse lado normatizador, esse lado doutrinário. Um dia desse eu falei numa palestra da CPAD lá no Rio, de um livro de James K. Smith, Speak Tongues, falando em línguas, onde ele fala que o pentecostalismo seria melhor visto ou entendido não como uma doutrina, mas como ele denomina, usando as palavras de Charles Taylor, que é um filósofo que escreveu o Imaginário Social. Ele fala mais como um imaginário social, é uma oralidade, uma fragmentação que existe na cultura, e as pessoas absorvem. Mas isso é ignorar, ou pegar o pentecostalismo apenas pela vertente dele. Porque, na verdade, o movimento pentecostal, ele vem de uma tradição que é uma confluência, a junção de várias tradições cristãs, inclusive reformadas. Basta você pegar o livro do Donald Dayton, Raízes Teológicas do Pentecostalismo, você vai ver isso. Ou Raízes Teológicas da Nossa Fé. Então a gente observa que o pentecostalismo clássico, usando aqui as palavras de Judith Bonhoeffer, uma historiadora da Assembleia Americana, ele tem uma proximidade, uma identidade muito grande com a normatização, com a palavra, com a doutrina. Não é uma coisa solta. Veja as nossas declarações de verdades fundamentais de 14 a 16, que é criada nos Estados Unidos, que Alcebiades Pereira de Vasconcelos traz para o Brasil em 68. Que dá origem àquele cremozinho pequeno mensageiro da paz, que o pastor Ezequiel agora levou a fazer a declaração de fé. A comissão. Então nós temos que ver que o pentecostalismo bíblico ele precisa ter pilares e fundar, como foi nossos pais, os pioneiros, na doutrina. Não é só porque a coisa é tremenda, a coisa é espetacular. Não, mas a pergunta é bíblico. Isso passa pelo crivo da palavra, isso tem a chancela da palavra. Isso pode ser mensurado pela palavra. E quando o Espírito fala, nós não devemos temer o Espírito, porque ele fala na palavra, ou através da palavra, ou de conformidade com a palavra, ou que leva para a palavra. E sempre para glorificar o Cristo vivo. Isso é tremendo. Então, essa parte hoje, há um desejo grande de uma volta às origens. Parece muito com o movimento renascimento italiano, do século XIV e XV, e até que gerou o humanismo e o humanismo cristão com Erasmo de Roterdã, que é essa volta ao que está dizendo as fontes. Isso é bom para a gente saber e conhecer as origens da nossa fé. O que deu estrutura a esse movimento? Coisas que, às vezes, ninguém vê mais falar. Durante a nossa comissão de elaboração da nossa confissão de fé, um dos nossos companheiros, um dos pioneiros, o pastor já bem avançada idade, ele me contou uma experiência pentecostal que me chamou a atenção.
A gente falando de que tinha capítulos que era sobre dons, e a gente discutindo aquilo na declaração de fé, ele disse, eu lhe contar uma história verídica que aconteceu. Um culto numa comunidade pequena do interior. Os crentes, como sempre, orando, naquele culto, falando em línguas, mas um irmão começou a falar uma língua, uma linguagem que destoava daquilo que estavam habituados a ouvir. Ele emitia sons parecendo assim, era uma pipi, 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 e o povo ficou, o que é isso? Quando termina o culto, um cidadão que está no fundo da igreja levanta, não é evangélico, e disse, eu queria dar uma palavra, vocês permitem? Isso há muitos anos. Disse, permito sim, o dirigente falou. Ele disse, é o seguinte, eu sou telegrafista, trabalho nos Correios, esse rapaz estava falando em código Morse para mim. Falou para mim em código Morse, disse que Jesus é o Senhor, que eu preciso me arrepender, aceitá-lo. Meu Deus, isso é tremendo. Aleluia. Aleluia. O Espírito é uma pessoa. É uma pessoa santa, poderosa, que quer se relacionar conosco, que quer glorificar Jesus. O Espírito sempre aponta para Jesus. Antes da celebração vem a crucificação, padecido. Não existe Pentecostes sem cruz. Quando eu entrei no ministério, parece que os parafusos apertam. As coisas parecem que começam a não dar certo. E eu comecei a gemer. Eu escrevi um livro um tempo, as ovelhas também gemem, mas no caso era o pastor que estava gemendo. Meu Deus, parecia que o Jó desconsolado. E o Espírito de Deus me trouxe aquele testemunho interior, aquela convicção, aquela conversa de pé de orelha. Diz que ministério que você quer. Você quer um ministério sem sofrimento? Você quer estar na vitrine? O que você quer? Se você quer uma coisa vernizada, você tem. Agora não tem poder, não tem glória. Porque o poder se aperfeiçoa da fraqueza. Então, meu Deus, pode meter a ripa, pode encaixar que eu aguento. Não existe Pentecostes sem cruz. Pastores precisam saber disso, obreiros. Já preguei duas convenções, uma no Maranhão e outra no Espírito Santo. E uma delas, no Maranhão, terminei de pregar. Um pastor chegou para mim e disse, me deu um abraço e disse, eu vim entregar minha credencial hoje. Porque não aguentei a pressão, não estava aguentando, mas Deus me desmontou agora. Estou voltando de novo. Ainda hoje está lá fazendo a obra. E no Espírito Santo, um jovem pediu para me deixar no hotel, o jovem pastor, disse, eu pedi o presidente para lhe deixar. Eu preguei naquele dia a utopia ministerial.
E ele disse, olha, eu trabalhava na plataforma da Petrobras, ganhava bem, deixei tudo pelo Ministério Pastoral, cheguei, vi que o negócio era diferente. E vim para entregar a carteira. Mas Deus me mostrou o que é ser ministro do Evangelho. Vou voltar de novo. Não existe Pentecostes sem cruz. Sem a renúncia. Deus não está preocupado com a cor dos meus olhos no ministério. Não está preocupado na exibição de músculo no Instagram. Não está. Ele quer saber se tem cruz no ministério. Aleluia. O reino não mais como temporal, mas como eterno. Senhor, quando é que tu vai restaurar Israel? Ele disse, não compete a vocês agora saber disso. E uma vez a gente está caçando, como diz o Nordeste, chifre na cabeça de cavalo. O vento está soprando numa direção, nós estamos noutra. No Nordeste diz, o galo está sabendo onde é que o galo está cantando. Vamos voltar para a essência do Evangelho. É a essência da palavra. Quando eu e minha esposa aceitamos a chamada do ministério, a convenção disse, vai para uma cidade de 7.000 habitantes. Chegamos lá, era de difícil acesso naqueles dias, 50 quilômetros a gente fazia em 2 horas e meia, porque a última patrulha para rapar o barro ali estava com 10 anos que tinha passado. Energia faltava, voltava 22 dias depois. Mas a gente estava lá fazendo a obra. A minha esposa tinha um consultório em Teresina de odontóloga. Encaixotou, até hoje ainda está encaixotado. Corajosa, né? Está aí comigo aí. Nós acreditamos no reino de Deus. Eu creio que Deus nos chamou para uma missão. E essa missão ela é eterna. É como diz o John Bevere, você tem que se medir pela eternidade. A gente não pode estar em picuinhas desta vida. Em disputas territoriais, como leões brigando pelo seu nicho ali. Nós precisamos aprender a linguagem do Evangelho. Ser obreiro. Eu tenho um colega que ele me contou uma coisa interessante há muitos anos. Ele disse que um obreiro, pastor, caluniou ele. Aquela conversa que sai em ministério, às vezes um quer derrubar o outro. Aí um dia ele disse que chegou no culto naquela cidade, uma capital, ele viu aquele obreiro. Disse, hoje eu pego ele. Hoje, na linguagem nordestina, hoje o pau quebra. Aí ele disse que aquele obreiro se ajoelhou para orar. Quando se ajoelhou, ficou de costa para ele e o sapato estava furado. Aí o Senhor disse, dá um sapato para ele. Ele disse, dá um sapato para ele, Jesus, o homem quis me matar. Deu um sapato para ele. Terminou o culto, ele chegou, disse, irmão, eu queria falar com você. O que é que você quer falar comigo, rapaz? Calma, rapaz. Você pode falar comigo? Posso. Você pode encontrar comigo no centro da cidade, deu o local. 9 horas, dá. Preciso encontrar você lá. Tá bom,
Chegou lá, ele estava lá. Vamos ali, entrar numa loja de sapatos. Disse, escolha um sapato para você, o melhor que tiver aí. Tomou um susto. Disse, que história é essa, rapaz? É para pegar um sapato? Isso é. Ficou, olhou, disse que pegou o mais caro, né? Aí disse, rapaz, você é meu amigo, viu, rapaz? Aí abraçou nele, você é meu pai, rapaz. Aí começou a chorar. Isso é o Espírito que trabalha. Você glorifica o nome de Jesus? Isso é se medir pela eternidade. É ter um ministério que o Espírito trabalha e faz a obra. Atos é conhecido dos pentecostais, Atos 1 e 8. Mas recebereis a virtude ou o poder do Espírito Santo. E sereis testemunhas. O que mais? Jerusalém. E Jundiaí, ele acrescentou aqui, né? Mas o que Deus está mostrando aqui é que o Espírito trabalha dentro dessa igreja e trabalha fora dela. É uma missão para o mundo. É uma missão para o mundo. O mundo está gemendo. O mundo está ferido. Há uma mudança cultural dos anos 50 para cá, porque tinha essa cultura que já se tornou até chavão aí, pós-modernidade. Mas, na verdade, é uma inversão cultural sem precedentes na história. A partir do livro A Genealogia da Moral, de Nietzsche, que prega uma inversão de valores, que prega o homem do instinto, que você tem que botar para fora os instintos, que criticou a moral socrática e platônica, porque, segundo ele, domesticou o homem, tirou aquele instinto do homem de ser aquilo que ele é, o primitivo. Isso entra na academia e faz parte hoje, é carne da cultura. E nós estamos vendo aí uma inversão tremenda, uma desconstrução. Na verdade, se chama esse termo, na filosofia da linguagem, de desconstrução. Uma desconstrução da cultura judaico-cristã. O Steve Gallagher, um americano, ele escreve um livro chamado de Assim Perdemos a Inocência, onde ele mostra como a sociedade americana e a nossa também, a ocidental, ela vem sendo desconstruída de tal forma, principalmente na área da sexualidade. Ele cita Alfred Kinsey, quando escreve o livro O Comportamento Sexual do Macho, onde ele valida todo tipo de aberração, de perversão, que hoje é culto nessa cultura. Que há estudos mostrando que ele abusou de crianças, pelo menos aí, beira as milhares de crianças, mas que entrou como pesquisas. E a cultura, o povo fez vista grossa e hoje a coisa cresceu e é exportada para o mundo todo. E a gente conhece isso, os americanos têm uma herança protestante muito forte. Eu, quando estive... É Massachusetts ali, onde tem a Plymouth, onde eles entraram. Eu estive lá, onde os colonizadores entraram. Tem monumento lá. E trouxeram uma cultura bíblica para os Estados Unidos. Isso hoje perdeu quase tudo. Quem vai se contrapor isso se não for uma igreja valente, cheia, sábia, uma igreja que o Espírito
Espírito esteja nela. É só Ele que pode parar essa maré que está vindo aí. É só Ele que capacita. Ele enxerga o que você não enxerga. Ele vê o que ainda não se formou. Eita Deus! E nos diz de onde é que está vendo a tempestade. Ele faz isso. Colocamos aí, eu estou fazendo um contraste, irmãos, aí nesses primeiros pontos, vocês observam que eu estou fazendo um contraste. A igreja fora da sinagoga, mas dentro do cenáculo. Ela vai ganhando uma nova moldura. Uma nova moldura. Atos 1 e 26 é um caso interessante, que eu coloco aqui no 1.8 aqui, não mais dependente da sorte, mas da revelação. Você vê que há um corte. Antes do derramamento do Espírito, quando foi para escolher o apóstolo que ia substituir Judas, eles se lançaram sortes. O pastor Zoélio pregou uma vez que eu fiquei assombrado com aquela mensagem dele, que o obreiro sorteado não serve para nada. Eu fiquei assombrado com aquela mensagem dele. Eu digo, meu Deus, nunca vi um negócio desse. O obreiro sorteado não dá para coisa nenhuma. Quem que vem falar daquele apóstolo no resto da Bíblia? Mais uma vez eu estava numa convenção, e eu faço parte da assessoria, e nós tínhamos 2 pastores querendo ir para o mesmo lugar. Aí está difícil, porque 2... Está difícil, porque a igreja só pode pegar um. E aí o impasse estava gerado. Quem é que vai? Um não abria mão, nem o outro. Aí um colega disse, vamos lançar a sorte, tirou a moeda do bolso. Irmão, eu fiquei amarelo. Eu fiquei assim, isso não pode acontecer. Ele disse, irmão, vamos lançar a sorte porque é bíblico. Lançaram sorte aqui para escolher o Matias, rapaz. Aí naquela hora, parece que Deus me deu assim, uma ousadia, uma valentia. Eu digo, irmão, pelo amor de Deus, nós estamos do Pentecostes para cá, isso foi do Pentecostes para trás. O Espírito já foi dado à igreja, por que nós não nos reunimos? Eu creio que Deus usa, a convenção nos usa, pastores, vamos orar. Aí o presidente entrou e disse, aí já decidiram? Ele disse, não, mas nós vamos decidir. Ele disse, pois daqui a uns 15 minutos eu volto. Ele disse, vamos orar aqui, o que Deus coloca em nosso coração é o pastor para essa cidade aí. Não demorou muito, mas ver aquele consenso, Deus trabalhou ali, fulano vai para a cidade e tal, e foi, deu certo, fez uma grande obra naquela cidade. Até sair de lá, fez um trabalho espetacular, aquele colega. Nós andamos pelo Espírito. Você entende isso? Querer viver por determinados métodos da velha aliança, você vai ter problema. Porque você está na cruz para cá. Você está no Pentecostes para cá. Você tem o Espírito. Eu lembro, eu vou dar conta, essa aconteceu comigo. Em 2003, eu fui para um CAPED, e eu tinha lançado um livro, Missões do Mundo Pede Socorro, independente, esses livros que a gente escreve e voga pela gráfica e distribui com muita dificuldade. Né? E aí, o pessoal da CPAD estava ali, eu dei aquele livro de presente, autografado para pastor Cláudio Odô de Andrade. Aí ele disse assim, o irmão não gostaria de trabalhar conosco na CPAD? Chegou, tomei um susto. Digo, trabalhar na CPAD, pastor? Ele disse, sim.
Disse, pastor, e o senhor me dá um tempo assim para eu... Disse, não, pois o irmão faz, mande o currículo para lá, e o irmão ora, e eu creio que o irmão dá certo trabalhar com a gente. Tudo bem. Aí fui orar. Aí me lembrei que era pentecostal, tinha que jejuar também, né? Aí eu sonhei, tem uns sonhos proféticos que Deus fala, isso é bíblico. Tem sonho que é barriga cheia, mas tem sonho que é Deus falando. E eu me via, eles já tinham ligado para mim e disse, olha, seu currículo foi aprovado, fizeram uma proposta salarial interessante. A minha esposa ligou para o irmão dela que mora no Rio, dá certo vocês dois aqui, com esse salário, dá bom para viver. Então a gente já estava pensando, mas eu fui orar. E naquele sonho, a pessoa chegava para mim, um amigo meu rindo, e disse, pois eu não entendo o Zé Gonçalves. Recebeu um convite para trabalhar na CPAD, um convite que muita gente está esperando, é uma porta que abre outras, dizendo desse jeito. E ele não vai, não quer ir. Aí eu dizia, porque você não sabe que eu não indo, eu estou dentro do plano de Deus para a minha vida aqui. Aí eu entendi, o Senhor não quer que eu vá. Liguei para o pastor Claudino, ele entendeu, disse, o irmão, a porta está aberta aqui para você escrever. Aí de lá para cá, a porta abriu. Já escrevi vários livros e revistas, estou escrevendo um agora para a glória de Deus, porque quero seguir o que o Espírito Santo está dizendo. Eu não tenho um projeto pessoal. Meu projeto é Ele. Meu projeto é Ele, para a glória do nome de Jesus. Mas Ele fala. Amém, meus irmãos? Pentecostes é viver na terra, mas contemplando o céu. Por que eu quero falar isso aqui? Porque o neopentecostalismo, é muito genérico isso também, esvaziou a escatologia. Tudo é agora. Se você aceitar Jesus, você vai ter um Lamborghini. Se você ficar insatisfeito, é um Porsche. Eu não estou dizendo que Deus não quer abençoar você. Quer. Mas essa é a essência do Evangelho. Um pregador americano conhecido disse, Deus, quando ele foi para trocar o carro, disseram, porque você vai trocar seu carro, porque você não troca por um carro mais em conta. Ele disse, Deus não está nesse negócio de carro usado. E a escatologia é esvaziada por conta dessa visão materialista. Uma sociedade de consumo, como diz Agma Bauman, numa sociedade de consumidores, diz ele, é muito difícil ser sujeito sem se tornar primeiramente objeto. Você tem que se vender. Você tem que estar brigando, enxugando o gelo, para ter uma imagem que venda. Um dia eu estava no aeroporto, tinha um livro assim, na livraria, Venda-se, o nome do livro, como é a técnica de você se vender até a sua imagem. Não é que nós não vamos cuidar da gente. Deus nos chamou e chama a gente de bom perfume de Cristo. Mas a essência do Evangelho não está aqui. E nem vai terminar aqui, como diz o George Eldon Ladd. Há duas dimensões no reino, o aqui e o agora, que Deus deu para você agora, mas há o aspecto que o ainda não, dá-te parte lá. E a gente pensa que terminou tudo é aqui. Constrói-se impérios aqui, briga e disputa aqui nessa arena. E cadê a visão da eternidade que Deus tem para nós? Cadê a visão do céu? No céu não entra pecado. Me lembro do irmão Lorival, que congregava comigo numa congregação, bem magrinho, que foi traficante,
usava droga, eu dava o microfone para ele testemunhar nesses cultos de rua que no Nordeste tem. Ele começava, irmão, a paz do Senhor, você sabe que eu não só fumava o produto, como também vendia. Aí o hino dele era assim: no céu não entra pecado, tristeza. É isso aí. Mas o que ele tinha, a essência dele, morreu pouco tempo depois, que ele tinha um problema de saúde sério. Mas vivia com o coração na eternidade. Nós não podemos ter essa visão de mundo daqui. A nossa visão é da glória de Deus. Amém, meus irmãos? Então, o neopentecostalismo esvazia o céu nesse aspecto. A escatologia empobreceu. Empobreceu o evangelho. Até, eu sempre conto, minha esposa sempre faz uma correção quando eu conto a história do menino. Um irmão chegou para mim, Zé Gonçalo pergunta o que esse menino quer ser quando crescer. Eu disse, meu filho, tu quer ser o que quando tu crescer? Ele disse, pastor. Aí ele achou graça, o rapaz disse, pergunta por quê? Eu disse, por quê? Ele disse, porque ganha muito dinheiro. Mas não é isso que se passa para as pessoas que pastor executivo ganha muito dinheiro? Venha que você vai prosperar. Eu tenho um amigo no Piauí, o pastor jubilado, homem de Deus. Ele leu a Bíblia poucas vezes, mas ele tinha uma memória fantástica. Ele aprendeu e memorizou. Ele dava estudo de 1 hora, 2 horas, só casando um versículo com o outro. Impressionante. Nem a concordância de Strong consegue fazer aquilo ali. E ele me dizia, irmão Zé Gonçalves, eu fui pregar um dia na casa de uma irmã. E terminou o culto. E ela disse, irmão, tira o seu paletó, está fazendo calor. E ele disse que não podia tirar o paletó porque as camisas só tinham os punhos, nas costas não tinha, o paletó que cobria. Crente fumaçando. E a gente vê hoje a coisa maquiada por aí. O que nos motiva a ser pastores? Amém, meus irmãos? A visão de reino. É viver a espiritualidade sem negar a racionalidade. Ser crente não é ser imbecil nem idiota, não. Ser crente é ser sábio. Se você puder estudar, bote para quebrar. Estude, seja o melhor. Eu estava lendo a história de Adam Clarke. A Lenox lançou a coleção dele do inglês para o espanhol. E eu fui ler a biografia dele. Eu fiquei impressionado com Adam Clarke, que o sucessor de John Wesley ganhou o título de Lord na Inglaterra. Com 20 anos já tinha lido a Septuaginta em grego. E eu falo a Jesus, aqui a gente já se assusta. Quando foi fazer o grande comentário bíblico dele em 9 volumes, que é um monumento, eu fico lendo impressionado com a piedade e a erudição. Clarke vai para os Targums, cita dos Targums, vai lá no hebraico, ele dominava com a maestria e traduziu todos o evangelho direto do texto grego. 20 anos. E eu sei de notícia que tem pastores que nunca leu a Bíblia toda. E tem teólogos, uma grande porcentagem dos teólogos não leram a Bíblia toda. Está precisando de uma sacudida, não é verdade? Mas a racionalidade é nossa. Deus nos fez seres humanos pensantes. O irmão Valdemar é um crente humilde, não teve oportunidade de estudar,
era um caçaco do DR, do Piauí, amigo meu, gostava de pregar e evangelizar. E chegava na casa para evangelizar, ele abria a Bíblia, a pessoa não queria acordo com ele, dizia, mas essa aí foi escrita por homem. E ele disse, você já viu um jumento escrever alguma coisa? Porque Deus usa pessoas, usa a nossa cabeça. Deus nos fez racionais. Tem pessoas que acham que para ser crente eu não vou mais estudar. Só vou ler a Bíblia. Amém, leia a Bíblia, tem que ler mesmo. Mas leia tudo que lhe ajuda a entender a Bíblia. Isso é o que está em Provérbios. Compra a sabedoria e não há vendas. A sabedoria tem preço. Ela custa caro. Eu lembro da história de Robert Dick Wilson, contada por Josh McDowell. Quando ele se converteu, e no final do século XIX, a Bíblia é desacreditada. Ninguém acreditava na Bíblia, era obsoleta devido à teoria de Charles Darwin, que colocou a Bíblia como um mito, e a teologia liberal também, aquele ranço que vem de lá, de dizer que está cheio de mitos. E ele, quando se converteu, 20 anos, ele olhou para a genealogia da família, a família tinha uma média de vida de 60 e poucos anos. Ele botou na cabeça, eu vou fazer o seguinte, para eu poder defender minha fé, e essa palavra que eu creio, eu vou estudar as línguas bíblicas. 15 anos da minha vida eu vou dedicar a estudar línguas bíblicas. 15 anos eu vou estudar Velho Testamento, porque o Velho Testamento era o foco. São 30. Mais 15 eu vou dedicar a essa publicação e palestras que eu vou dar. Com 20 que ele tinha, dá quanto? 65. É isso que ele calculou e ele fez. Robert Dick Wilson aprendeu hebraico, aramaico, grego, sânscrito, falava e escrevia em 42 línguas e dialetos. Conhecia o texto maçorético de cor. Entrou profundo no Velho Testamento, segundo McDowell. Quando ele era desafiado numa faculdade para um debate, que via o currículo dele, o desafiante desistia. A cabeça é para a glória de Deus. Eu encerro aqui, depois a gente volta em nome de Jesus.